como proteger o teu couro cabeludo e o fio nessas férias. Eu vou trazer hoje dicas práticas que eu uso, que eu faço, que eu indico para os meus pacientes para poder minimizar esses danos, que agora nas férias a gente acaba se expondo mais ao sol, poluição, muitas vezes piscina, água do mar, que acaba sensibilizando bastante tanto o couro cabeludo quanto a fibra. Muitos pacientes vêm em janeiro com esse couro cabeludo queimado, então a ideia é realmente ter um cuidado especial para a gente evitar essa questão, porque não é só pela questão, não é só a queda, mas existe um risco de câncer de pele por exposição ao sol dessa estrutura do couro cabeludo. Então, basicamente, o que você precisa, que eu indico para os meus pacientes, ter um ativo para higienização de tratamento já desse couro cabeludo, que faça essa limpeza de forma mais suave, sempre geralmente 2 a 3 demãos de shampoo, massagem, deixa o tempo de ação ali, enxágua bem esse produto para não ficar nada de resíduo. Ter algo de loção anti-inflamatória para o couro cabeludo, eu gosto bastante, porque ele vai fazer essa proteção, vai ter essa ação de equilíbrio da estrutura do couro cabeludo. E eu gosto de algo de tratamento da ponta mais intenso. Por qual motivo? O couro cabeludo ele tem uma necessidade, o fio principalmente agora, mesmo quem não tem química no cabelo, ele tem uma necessidade maior. Tem alguns outros, por exemplo, esse ativo que é o coacervado, eu gosto bastante para cabelo masculino, que é mais fininho, então ele engrossa mais o fio, ele encorpa mais esse fio. Eu gosto bastante do resultado dele, junto com a loção anti-inflamatória do couro cabeludo, e ele para o fio. Mas claro, depende de caso para caso, vai ser necessidades diferentes, a gente sempre avalia. E para tonificar, para proteger esse couro cabeludo, um tônico, tem vários na realidade, né? Eu estou exemplificando esse aqui só para ficar mais fácil de vocês entender essa parte da explicação. Então, sempre o tônico 2 a 3 vezes por dia no couro cabeludo. Ele não é um protetor solar, mas ele faz essa proteção no sentido de minimizar o dano dessa exposição. Mesmo em dias que não tem sol, tem que cuidar bastante com esse couro cabeludo. Já queimei, tá ardendo, tá coçando, aplica também. Por quê? Tu vai sentir de forma imediata esse alívio da coceira, da ardência desse couro cabeludo. Você já vai sentir esse conforto, que é bem importante. E o que eu sempre falo do tônico, ele é o adubinho desse terreninho que é o couro cabeludo. O couro cabeludo é pele e envelhece. E o que acontece? Você precisa nutrir esse couro cabeludo para evitar que esse dano se exacerbe. Então, como eu falei e trago novamente o alerta, cuidado com a exposição desse couro cabeludo no sol. Para a fibra capilar, seja cabelo feminino ou seja cabelo masculino, sempre é importante eu ter algo para deixar nesse fio, para proteção desse fio, principalmente se o cabelo for um pouquinho mais longo, ele vai ter uma necessidade maior. Se tiver química, ainda mais, porque daí tem praia, tem piscina, tem um monte de questão que vai sensibilizar ainda mais essa fibra. O que eu uso e o que eu gosto e o que eu indico para os meus pacientes, inclusive agora nesse momento eu estou usando esse óleo de reparação da fibra. Eu hoje lavei e deixei secar natural meu cabelo. Eu gosto de fazer essa questão de deixar secar natural. Algo bem importante no processo da finalização: se você erra o processo da finalização, seu cabelo não fica bom. Às vezes não é que o produto não é bom, às vezes o produto não é bom realmente, mas assim, muitas vezes você tem um bom produto, mas você erra na finalização. Exemplo, ontem eu apliquei só ele primeiro e depois eles, de forma separada. A finalização não ficou da forma que eu queria. Hoje eu já apliquei eles dois em conjunto, um pouquinho do óleo, um pouquinho do creme, e eu vejo que ele já ficou com um caimento, uma conformação melhor dessa fibra. Meu cabelo não é nem liso, nem ondulado, ele tem essa leve ondulação que eu gosto, e eu posso deixar ele secar natural. Não sei como o teu cabelo fica, se secar natural, mas se você usar os produtos você também pode secar. Mas quando você tem o cuidado com o tratamento, tanto em cabine quanto em casa,
você consegue, né, ter um cabelo ali deixando ficar natural e uma conformação de forma mais harmoniosa, que é bem importante. E é a dica prática, agora que você vai se expor mais, ou enfim, dá uma ênfase, aplica mais produto e mais frequentemente, não, né, de o cabelo ficar pesado, mas aplica uns 25% a mais do que você aplica no dia a dia e faz uma reaplicação. Outro produto que eu gosto bastante é o amino, porque ele é líquido. E aí o que acontece? Você pode borrifar nesse cabelo, pode borrifar no couro cabeludo, mesmo ele seco. Então, para você que vai para praia, é algo bem prático, muito melhor do que você ficar aplicando o creme. E aí vou dar uma dica bem importante que você pode fazer à noite, somente noite, jamais em hipótese alguma se expor ao sol com o óleo vegetal. Óleo vegetal é bem importante. Eu vejo que há muito mito em restaurante. Não passe em óleo de coco. O óleo de coco é para cozinha, gente. O óleo de coco é uma molécula grande, ele fica aderido na tua fibra, ele não consegue permear. O que é bom do óleo de coco é a coconut, que é uma molécula do óleo de coco que é bioidêntica, que realmente consegue ter uma permeação na fibra e ter, né, um melhor resultado. É isso que a gente precisa pensar na hora de comprar o produto, o que vai ser mais semelhante, o que vai ter mais bioidentidade. Nano particulado também. Às vezes você paga um valor um pouquinho maior no produto, mas você tem algo que realmente te traz um resultado. Então isso é bem importante. Eu sugiro semente de uva, abacate, calêndula. A gente tem vários, mas assim, aqui trazendo uma dica prática do óleo vegetal, você vai aplicar ele somente à noite, jamais, em hipótese alguma, se expor ao sol. Por qual motivo? Porque ele é fotossensível. Se você se expor ao sol, vai queimar. Mas qual que é a função do óleo de coco? Desculpa, nada de óleo de coco. Esquece o óleo de coco que é para cozinha. Do óleo vegetal no fio. Ele vai tanto fazer essa reposição lipídica na parte do fio, que o fio ele vai perdendo. São escaminhas, camadinhas. E ele vai perdendo esses lipídios que estão ali entre as camadas cuticulares. Então o cabelo vai ficando mais arrepiado. Quando você se expõe mais ao dano, seja de praia, seja piscina, seja própria poluição, secador, esse fio ele vai perdendo com mais facilidade. Então, o óleo vegetal ele vem entre as camadas cuticulares, isso tanto no cabelo feminino quanto no cabelo masculino, e vai fazendo essa reposição. Então, tu consegue ter, né, um melhor resultado de tratamento dessa fibra. Couro cabeludo, qual que é a função do óleo vegetal? Não todos, tá? Eu tô falando da linha que eu trabalho, né? Então depois se você tiver dúvida, pode me chamar também sobre outras linhas. No couro cabeludo, ele vai ter essa ação regeneradora, aquele couro cabeludo que tá mais sensibilizado, com a dermatite, ou com a queda, ou com a psoríase, enfim. Ele repõe esse manto hidrolipídico, mas seria a oleosidade natural do teu cabelo, e não de ficar oleoso. Existe um mito se eu passar óleo vai ficar oleoso. Só se você passar um óleo de má qualidade e você não fizer a higienização adequada, aí sim, ele tá sujo de óleo, você precisa fazer uma higienização adequada, ou produto que não era adequado também. Então precisa desmistificar isso. O óleo vegetal não deixa o cabelo oleoso. O que deixa o cabelo oleoso é um produto que não é adequado e uma higienização inadequada junto. Porque se você passa muito óleo, não passa a quantidade de mão suficiente de shampoo para remover, ele vai ficar com resíduo do óleo. Então ele não ficou oleoso, ele ficou com resíduo do óleo, não oleoso. Então isso é bem importante. Eu vejo muito esse mito. Não vou passar que vai ficar oleoso. Então desmistificado. E aí o que acontece? Fazendo essa regeneração, eu tenho um efeito calmante desse couro cabeludo, tem um efeito de combate ao processo inflamatório de forma exacerbada, eu tenho uma regeneração dessa pele, sabe? De uma forma muito simples. Eu vou usar aquele creme lá facial porque tem óleo de abacate, tem óleo de jojoba, tem óleo de rosa mosqueta. Lá tem um pouquinho só, já melhora a textura da pele. Imagina você aplicar o óleo puro nessa pele e nessa fibra. Então o resultado é muito superior, mas precisa, né? É pouquinho, gente, é 2, 3 ml. Não sei que é muito cabelo, daí você aplica um pouco mais.
Mas um cabelo, num comprimento como o meu, é uns 2 ml no máximo, tanto para couro cabeludo quanto fio. Eu passei hoje de manhã, a hora que eu acordei, fiz ali a parte da reposição lipídica, deixei umas 2 horinhas sem se expor ao sol. E aí depois fiz a higienização e eu vejo que ele tem uma conformação bem melhor, bem mais macio, dá muita diferença. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu faço, porque além do tratamento da minha alopecia, eu trato minha dermatite e eu percebo uma melhora muito importante. Então é algo que você pode fazer também agora no verão, né? Pode e é de extrema importância. E falei de todos os ativos. Vou dar uma dica prática também. Facial, protetor solar. Protetor solar, isso não precisa nem falar, acho que já de cor é salteado. Não só no rosto, no corpo como um todo, se você vai se expor ao sol. E protetor solar é de 3 em 3 horas, independentemente do fator, né? O que muda ali, 2 ou 3% de proteção, seja de 30 ou para 60 ou para 70, de 3 em 3 horas, independentemente. Teria bem mais produtos pra gente falar, mas eu quis ser bem objetivo. O que eu gosto, eu tenho um óleo vegetal, né, vegetal e essencial, ozonizado, que pode se expor ao sol, isso é importante, que eu aplico à noite no meu rosto, para essa parte de regeneração. E outro que eu tô usando agora, maravilhoso, gente do céu, tá fechado, não posso abrir, depois eu posto nos stories, se vocês quiserem. Com o exossoma. Gente, a primeira vez que eu apliquei esse ativo no meu rosto, porque assim, eu tô fazendo um tratamento para rejuvenescimento facial com a doutora Grace, que é a nossa biomédica, esteta aqui da clínica, com nanoagulhas. Fiz botox também, tô amando. E comecei a usar, porque a gente já usa o exossomos pro couro cabeludo. Fantástico. Sem discussão, assim, resultado fenomenal. Exossomos, para quem não é da área, são nanovesículas derivadas de células-tronco. Eles não são células-tronco, mas ele carrega esse material genético. Então ele tem um poder de regeneração muito grande. É o que eu falo para o paciente de forma muito simples. É como se fosse a IA do tratamento capilar. E claro, a gente tem exossomos facial. Fantástico, gente. Fantástico. A primeira vez que eu apliquei no meu rosto à noite... acordei no outro dia de manhã, eu até mandei uma foto pra doutora Grace. Falei, miga do céu, que é? Sabe aquele rosto que fica assim, tipo, rosto de chique demais, maravilhoso demais, a textura da pele, fantástico. E dá diferença de uma aplicação. Imagina você reaplicando. Então, algo que você consiga fazer essa regeneração maior da tua estrutura da pele. E claro, venham fazer o tratamento, óbvio, né? Se você é daqui da região, pode fazer. Claro que se for capilar, a gente pode fazer online. Mas o tratamento facial, daí precisa estar aqui realmente. E vou finalizar trazendo dicas práticas para minimizar os danos agora das festas de final do ano. Enfim, você sai da rotina, sai de casa. Então, vamos lá. Se você puder o máximo possível manter horários de alimentação, isso vai fazer muita diferença, porque a gente regula, eu vou falar de forma bem fácil, tá, gente? A gente regula o sono, luz, escuridão e horário da alimentação. Então, se você conseguir manter o mais próximo possível os seus horários de alimentação, excelente, pega essa dica. Outra coisa bem importante, busque se hidratar muito, mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Por quê? Não deveria, mas tem as pessoas que acabam ingerindo álcool, agora, final do ano, outras pessoas sempre, infelizmente, mas assim, agora, final do ano, tem pessoas que acabam ingerindo um pouquinho mais, e isso danifica muito as tuas células, danifica muito o teu corpo. Porque o corpo deixa de carregar oxigênio para tentar eliminar esse álcool do corpo. Então, tuas células literalmente estão sufocadas. De uma forma muito simplificada. É um rolê bem maior, mas não vamos falar disso agora. Então, busque se hidratar bastante para essa água diluir um pouco, né, a questão do álcool. Eu não bebo. Excelente. Parabéns. Você é um ser humano já iluminado. Frutas hídricas, melancia, mamão, não é tanto, mas, né, morango, melão,
Frutas que contenham bastante água para manter essa hidratação do teu intestino, porque ali é o centro de distribuição que vai distribuir para a pele. Para você ter um couro cabeludo, uma pele saudável, você precisa de um intestino íntegro. Senão não vai sobrar nutriente suficiente para a tua estrutura da pele. Teu corpo não vai priorizar o teu couro cabeludo, não vai priorizar a tua pele, vai priorizar o que é vital, rim, pulmão, coração, fígado, enfim. Frutas, verduras, busque comer primeiro legumes, enfim, evite refeições muito grandes, isso falando a longo prazo, claro, né, gente? Porque tem pessoas que apesar de tem pessoas que comem refeições um pouquinho maior e já tem distensão abdominal, que é horrível, ninguém quer ter distensão, principalmente a gente mulher, é horroroso você ter distensão abdominal, então cuidarem bastante em relação a isso. Mastiguem, por favor, mastiguem. Porque a digestão começa na boca, teu intestino não tem dente. Então, se você não mastigou corretamente, o teu sistema de absorção já está todo comprometido. Mastigação. Então, variabilidade o máximo possível, frutas, legumes, verduras, frutas mais hídricas, hidratação, horário, ok. Sono, eu sei que nem vou falar para vocês irem dormir, enfim, no horário mais adequado, mas quem quiser, eu tenho um áudio de relaxamento profundo e outro de estado de presença da minha formação de hipnose. Se você quiser, tem no link da bio ali o WhatsApp da clínica, me chama e pede. Por quê? Independentemente do horário que você for dormir, claro que você vai dormir mais cedo. Eu sonhando aqui. Você consegue ter uma entrada nesse sono de forma mais profunda, conseguir relaxar melhor, conseguir descansar melhor. Lembra que esse momento é um momento de férias, para você realmente relaxar, para você realmente descansar dessa correria do ano todo, que tá todo mundo exausto, que fez milhões de coisas, e 2025 assim foi intenso para todo mundo. Então assim, busque se priorizar e cuidar de você, descansar realmente. Meditem. Eu trouxe depois, eu vou dar uma dica de um livro que eu tô lendo, terminei de ler ontem, e vou dar essa dica pra vocês, que vocês podem fazer essa meditação de manhã. Façam, tire esse tempo pra você, porque às vezes a gente tira tanto tempo para os outros e a gente acha muito tirar 5, 10 minutinhos pra gente meditar. Mas o ato da meditação é uma reconexão com você, com a tua força interior, com tudo que há de melhor em você. É uma redescoberta diária, é o momento, principalmente na parte da manhã, que você pode acalmar e planejar o melhor do teu dia. Você pode ter o melhor das intenções, e toda intenção de forma repetida, ela torna-se realizações concretas. Então a gente se entrar nesse momento da manhã e realmente intencionar esse dia, intencionar o alimento que eu vou me alimentar, o cuidado que eu vou ter com as minhas células, o cuidado que eu vou ter para com os outros, isso começa em mim. Do sono, então busque fazer o melhor que vocês podem. A parte de exercício, caminhe, dê uma volta, pisem na grama, sei lá. Ontem eu fui no parque, eu coloquei meu pé no lago, assim, sabe? Quando parece assim que tudo dissolveu, sabe? O poder do pisar na grama, gente. Façam isso com mais vezes. Tirem esse tempo pra vocês. Enfim, façam isso, depois me contem. Enfim, a parte do emocional também já envolve isso, já envolve a meditação. Busque fazer o que você gosta, talvez, sei lá, cantar, dançar, ficar só você com você, ou tem pessoas que gostam de ficar com todo mundo. Busquem olhar para o emocional de vocês e dar esse tempinho agora nas férias, sabe? Se vocês quiserem algumas dicas, eu tenho desde livro de hipnose a livro de enneagramas, enfim, a meditação guiada. Façam algo que acalma, que aterra, estado de presença. A vida é o aqui, agora. Nem no passado, nem no futuro. É só o aqui, agora. E na hipnose a gente fala que
no aqui e agora tudo é perfeito, na sua imperfeição. Que a gente possa viver mais esse presente. Em relação à suplementação, a gente tem vários suplementos que a gente pode indicar de forma assim importante, vitamina B12, complexo B, enfim, é sempre importante exames. Então na parte de suplementação é um pouco mais, digamos assim, cuidadoso a forma de você indicar a dosagem, enfim, então eu sempre peço os exames do paciente, mas algo que é estritamente necessário, que é considerado um alimento, que é uma recomendação da União Mundial de Saúde, que é a fibra pré-biótica. O que é fibra pré-biótica? São alimentos do nosso sistema imune. Para quem está mais familiarizado, a gente tem no nosso intestino a nossa microbiota intestinal. Mas para quem não é familiarizado, todo o nosso maquinário intestinal, ele produz cerca de 80-90% do nosso sistema imune no intestino. Por esses micro-organismos, que eu chamo de soldados para ficar mais fácil. Então a fibra pré-biótica é o alimento desses soldados de defesa. Então a fibra é algo extremamente importante, que a gente pode encontrar no alimento ou no suplemento. E aí, em breve nós teremos suplemento à base de fibra pré-biótica da Lanfert, como alguns adicionais. Então isso é em primeira mão para vocês. Algo realmente para trazer essa melhora da integridade intestinal, que é o que comanda, né, o nosso eixo intestino-pele, eixo intestino-cérebro, e faz muita diferença na nossa vida. Em relação aos ativos, então, já falei que é nossos 7 pilares do sucesso do tratamento capilar e sistêmico. Meus amores, eu espero ter conseguido agregar na vida de vocês. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para a gente minimizar o máximo possível de danos que às vezes pode ocorrer nesse final do ano. No mais, aproveitem muito, vivam muito, estejam presentes, aproveite a família, aproveite você, tire um tempo para se reconectar, para fazer teu café da manhã de forma cuidadosa, amorosa, o teu almoço, o teu lanche da tarde, a tua companhia, a companhia das pessoas que estão à sua volta. Eu vou deixar aqui uma dica de leitura de final do ano, de verdade. Quem comprar depois, me marca. A Realização Espontânea do Desejo. Eu já li muito, digamos assim. Eu amo ler. Eu brinco que o dia que puder fazer clone, vou fazer um clone meu só pra ler, só pra ficar lendo. Esse livro foi um dos livros mais impactantes, mais disruptivo, porque a sociedade quer te manter preso, a sociedade quer te manter vendado, a sociedade quer te manter na dor, na doença, na medicação. A sociedade não quer que você veja. Esse livro, se você estiver presente na leitura, se você fizer as meditações que está aqui, você vai conseguir romper, né, mais uma camada, ver além dos olhos humanos. E foi muito interessante porque eu sempre falo que tudo já existe um momento do tempo, e aqui na página 60 tem uma parte que o autor fala exatamente isso, que tudo já existe um momento do tempo. E isso fez muito sentido pra mim. Não sei se vai fazer sentido pra você, talvez tanto quanto fez pra mim, ou vai fazer mais, ou enfim, eu não sei. Mas vou ficar muito feliz se você ler e compartilhar com outras pessoas que você ama e que você quer o melhor para ela, porque tem algumas coisas que a gente oferece o nosso melhor para as pessoas que a gente mais ama. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Leiam. E ele fala sobre as coincidências, que essas coincidências são mensagens do universo, e quando você começa a prestar mais atenção nisso, você consegue perceber isso com mais frequência e se torna um novo estilo de vida. E que a gente possa criar um novo estilo de vida no teu tempo, no seu momento, fazendo o seu melhor, da sua forma, todo dia um pouquinho, e a gente vai criar pra gente e pras pessoas que a gente ama um mundo melhor.
Beijo, meus amores. Semana que vem, vai ser depois do Natal, voltamos aqui com mais uma aula live, mantendo o nosso propósito, que é levar conhecimento, que é levar consciência para que mais pessoas possam ter poder de escolha. Beijo no coração, um feliz, um abençoado Natal, que seja de muita luz, muita paz, muita cura, que você possa voltar para você e se reconectar com a tua criança interior, saber que tudo já existe um momento do tempo e que sim, tudo é possível quando o propósito é bom para você e para as pessoas envolvidas, tudo já existe. Até semana que vem.